Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Como foram as férias? Bom, nós iniciaremos agora o terceiro bimestre e aí na aula de hoje nós iremos falar sobre Grécia e as contribuições que Grécia nos deixou, né, para a nossa civilização ocidental. E aí eu trouxe essa imagem para vocês que representa um pouco da arquitetura, da arte grega. E eu acredito que muitos de vocês já tenham se deparado com essas imagens, né? Também a mitologia grega, que é bem interessante estudar. E então vamos começar? Bom, o objetivo da aula de hoje é identificar as influências greco-romanas na sociedade brasileira, discutir o conceito de antiguidade clássica a partir do mundo greco-romano, seu alcance e limite na tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e culturas, como também compreender o processo de formação da Grécia Antiga. E aí, se vocês quiserem acompanhar a aula de hoje, ela foi baseada nas páginas 126 e 127 do livro. Bom, a partir de 1200, começou a se formar na Península Balcânica, né, que é a região onde a Grécia se encontra, uma civilização que exerceria poder político, econômico e, acima de tudo, cultural em vasta região banhada pelo Mediterrâneo. Estamos falando da civilização grega. Os gregos nos deixaram um legado histórico riquíssimo. Será quais foram esses legados? Né? Nós vamos estudar na aula de hoje. Então, segue agora alguns exemplos de legados deixados pelos gregos e que existem até hoje. Quem aí já foi ao teatro? Por exemplo, em qualquer lugar. Um desses legados deixados pelos gregos foi o teatro. Tanto que é bem famoso, né, as tragédias gregas, a comédia grega. Então, esse legado do teatro foi deixado pelos gregos. E aí eu trouxe para vocês um exemplo do teatro grego, como era. Tanto que, para seguir a acústica e as pessoas ouvirem a voz de quem estava encenando, eles faziam essas arquibancadas mais altas e a pessoa ficava aqui embaixo e aí dava um eco na voz. E aí, se vocês observarem, esse aqui é um exemplo de teatro brasileiro, certo? E aqui ele segue esse padrão, claro, bem mais moderno, fechado, enfim. E aí vocês veem que esse legado permanece até hoje. E ela marca, né, gente? A nossa arte é um conhecimento a mais para a população, certo? Um lazer, enfim. O cinema também, a gente pode agregar o cinema ao teatro, só que ele tem outra versão, né? Que aí tem gravações e tudo, mas a origem do cinema vem do teatro. Olimpíadas. Todo mundo aqui já assistiu, já acompanhou. E aí, esses Jogos Olímpicos, no formato que conhecemos, foram disputados pela primeira vez em 1896 a.C., lá em Atenas, na Grécia. Mas a origem da Olimpíada, ela vem da antiguidade, época em que a competição significava um período de trégua num mundo recheado de guerras e conflitos. Gente, só um adendo. 1896 é depois de Cristo, né? Agora no século XIX. Nesse formato que a gente conhece hoje, né? Nessas disputas que outros países participam também, mas a origem vem da antiguidade. E ela marcava também, né? Ela acontece a cada 4 anos, hoje, em todo o mundo. Eles escolhem um país que vai mostrar as Olimpíadas, certo? Mas todos os atletas de todo o mundo participam. Então foi um grande legado deixado para a nossa civilização. E aqui eu trouxe umas imagens para vocês verem, certo? De como eram as Olimpíadas lá na antiguidade e uma que marca as Olimpíadas hoje,
aqui no Brasil, que aconteceram em 2016 aqui no Brasil. E aí eu pergunto, existem mais legados? Legado, gente, é herança, tá? São heranças deixadas pelos gregos. Esse legado histórico deixado pelos gregos para nós é gigantesco. Então, além do teatro, das Olimpíadas, que eu trouxe essa imagem para vocês, nós temos também a democracia, que é um sistema de governo do povo. Então, hoje, aqui no Brasil, é marcado pela democracia. O povo tem participação. A filosofia, a arte, a religião e o que veremos nas nossas aulas sobre a Grécia Antiga, ok? Bom, a sociedade e política na Grécia Antiga. Apesar de todo o legado nos deixado, assim que se formou, não era um país como conhecemos hoje. Ela era dividida em várias cidades e estados independentes espalhadas pelo mar Mediterrâneo. As cidades gregas localizavam-se em campos férteis, mas eram separadas por montanhas difíceis de atravessar. Porém, eles falavam a mesma língua. Gente, e essa característica geográfica, ela explica muitas coisas, certo? Ela auxiliou na navegação, porque como era de difícil acesso, né, por meio terrestre, por conta das montanhas, eles desenvolveram a navegação e aí com isso a pesca e o comércio marítimo, certo? Então contribuiu também para a formação das cidades-estados gregas. Então essas regiões montanhosas que nós temos lá na Grécia contribuíram também para a formação das cidades-estados independentes. Uma é independente da outra, não depende da outra. Formação da Grécia Antiga. Como é que os habitantes de cidades tão distantes falavam a mesma língua, não é? Se eles eram divididos por montanhas, cada cidade era independente da outra, como que eles falavam a mesma língua? Só que os gregos nem sempre viveram tão dispersos. Sua cultura surgiu na Península Balcânica e dali se difundiu para outras regiões, num processo que durou muitos séculos e envolveu diferentes povos. Antes da formação da Grécia, existia outra civilização mais antiga que havia se formado na parte insular da Grécia, tipo na parte de baixo, que tinha como centro a ilha de Creta. Então, nós tínhamos, né, antes da formação da cidade da Grécia Antiga, tínhamos a ilha de Creta. Né? Os palácios, eles construíam palácios riquíssimos. A arquitetura deles era fenomenal. Talvez isso tenha contribuído para a arquitetura grega. E aí esses palácios construídos pelos cretenses foram destruídos, provavelmente pela invasão de outros povos. Os povos nômades que chegaram na região da Grécia foram os principais: aqueus, eólios, jônios e dórios, cada um tempo diferente. Os aqueus foram os primeiros que migraram para a região dos Balcãs e se estabeleceram na região do Peloponeso. O centro dessa nova sociedade era a cidade de Micenas. Por isso, a civilização criada pelos aqueus chamavam-se como micênica. Os micênicos desenvolveram um comércio marítimo e adotaram uma organização política com o poder de reis, de 2 reis. E aí, anos depois, né, chegaram os eólios e os jônios, que constituíram ali uma civilização pacífica, certo? E aí eles conseguiram desenvolver uma civilização organizada, que tinha como base o comércio, né? Uma economia baseada no comércio. Só que, anos depois, nós tivemos, né? A Grécia teve a invasão dos dórios, que aí vai ficar para a próxima aula a explicação de como se deu essa invasão dos dórios, ok? Então, na próxima aula, nós iremos estudar como se deu a invasão dos dórios, que desencadeou na primeira diáspora,
E aí eu vou explicar para vocês o que seria isso, diáspora. E aí o que aconteceu com a civilização grega após a primeira diáspora e os fatos que desencadearam na segunda diáspora grega. Então foram duas. E aí na próxima aula eu vou explicar para vocês por quê. É importante vocês entenderem esse processo, tá? Para compreender a formação da Grécia Antiga e por que ela foi constituída como cidades e estados, ok? E galera, vamos treinar. Só que neste bimestre, vocês irão responder um questionário com 5 questões, valendo meio ponto, que será somado à média bimestral. Então, em todas as nossas aulas, vocês terão esse questionário, certo? Que vocês irão responder lá no GR8, que eu vou compartilhar como se fosse o teste e a prova, só que é um questionário que vai valer meio ponto. E aí eles serão somados à nota final de vocês, ok? E aí qualquer dúvida podem me procurar no fórum que eu estarei à disposição. Um abraço e até a próxima aula.